Olá, tudo bom com você que me vê agora, nesse momento, com vocês? De repente mais de um está vendo. Hoje, dia 30 de novembro de 2022, né? Estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus, porque esse mundo passa, devemos cuidar das coisas do mundo, sim, mas a prioridade que nós devemos dar é para as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais. O Senhor Jesus já falou isso. Diante das coisas espirituais, a mente, a razão humana de nada presta. É lógico que na fé nós temos que usar o tripé, né? A razão nas coisas espirituais, a fé, né? E o poder de Deus. A razão, a fé e o poder de Deus, né? Nós não podemos também ser a fé sem a razão, sem o bom senso, vira fanatismo, né? E Deus quer que a gente use o bom senso. Uma das coisas que o Espírito Divino e que o Senhor Jesus quer da gente é a reflexão. Você pegar um assunto e refletir. Você tem que refletir, pensar, né? A gente vê que até tem um ditado que a gente fala bastante. Os antigos falavam mais ditados, né? São frases que funcionavam, né? Que a gente fala assim: se a cabeça não pensa, o corpo padece. Então nós temos que refletir. O que é mais importante, né? O Senhor Jesus, ele falava, né? Que a carne de nada presta nesse assunto. Principalmente quando ele falou quando ele disse da Eucaristia. Ele falou: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não terá a vida eterna. Mas aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse estará em mim e eu nele, o Pai estará junto. E nós seremos um nele, né? Estaremos com ele. E esse encontrará a vida eterna, né? E hoje o tema é bem esse mesmo, a respeito da nossa salvação. E como é que nós conseguimos a nossa salvação? Como que nós conseguimos a nossa salvação? A nossa salvação vem através da revelação trazida pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus, numa preparação no Antigo Testamento, né? E numa revelação, numa realização no Novo Testamento. Por isso que o Senhor Jesus disse, né, que o povo sempre, até hoje, pior que tem gente hoje em dia achando que descobriu a roda, que a vida é isso, que não sei o que filosofia, pereré, pereré, não, e vamos fazer isso, e vamos usar nossa mente assim, e nós vamos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, tudo conversa fiada. Isso aí Jesus já falou, não precisa descobrir a roda, não. O Senhor Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé é uma questão de decisão. Você decidir acreditar em Jesus. Cada um tem a sua fé. Tem gente, por exemplo, que acredita na pirâmide. Tem gente que acredita no elefante. Não estou desmerecendo eles. Eles estão no erro. É o Deus deles. Paciência. Meu Deus que eu decidi, conhecendo inclusive as culturas hindu, a religião hindu, pesquisando sobre o kardecismo, né? Sobre a reencarnação hindu-indiana, a reencarnação do Kardec, a Bíblia do Kardec e outras coisas mais, sobre satanismo, sobre coisas de extraterrestres, filosofias, né? Várias coisas estudei durante a minha vida e pesquisei. E o que eu encontrei mais bom senso e mais coerência foi na palavra de Deus, no Evangelho revelado por Senhor Jesus Cristo, por seus apóstolos, né? Seus discípulos, né? E o próprio Senhor Jesus lá em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho, entendeu? As pessoas falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira, operação do engano do maligno. O primeiro caminho que Jesus já falou, e o mandamento, os 2 mandamentos, ele resumiu até os 10 mandamentos, né? Que no sangue dele, graças a Deus, nós podemos entrar. Agora, quem quiser viver na antiga aliança dos 10 mandamentos, aí tem que cumprir os 10 mandamentos. Mas o Senhor Jesus, no sangue dele, porque sabe como é difícil para o ser humano, poucos cumpriam os 10 mandamentos. Da antiga aliança foi feita a nova e eterna aliança no sangue dele, né? Então ele diz assim, né? Aquele que me confessar, né? Como o Senhor será salvo, né? No sangue dele. Então na nova aliança já não precisa mais a gente quer dizer, ser santo, entre aspas, né? Para ser salvo. É lógico que nós lutamos para combater os nossos pecados, mas no sangue de Jesus ele nos lava de todo o nosso pecado, né? O Senhor Jesus nos lava de todo o nosso pecado, de todos os nossos
as nossas maledicências, né, através do sangue dele, desde que nós aceitemos ele, desde que nós cremos nele, do sangue derramado na cruz por nós. E o Senhor Jesus, ele disse, né, eu sou o caminho, então não tem outro caminho. As pessoas podem se iludir, achar que tem, mas não tem. E o Senhor Jesus, ele busca as pessoas até o último momento da vida. E resumiu os mandamentos, como eu estava dizendo, em 2, Senhor Jesus, né? É lógico que você cumprir nesses 2, você vai procurar cumprir os outros e às vezes cumpre com a ajuda do Espírito Santo sem perceber. E os 2 mandamentos que o Senhor Jesus falou, resumiu a lei e os profetas, é esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, então tem que amar Deus, me amar e amar o próximo. Porque se eu amo a Deus, eu me amo. E se eu me amo, eu amo ao próximo. E amar o próximo como a mim mesmo, né? Agora, se eu odeio até mim, aí quanto mais eu vou odiar os outros também, né? Entendeu? Então nós vamos odiar ao próximo, se a gente não se ama. E hoje eu queria meditar um pouquinho na palavra lá em Romanos 10, né? Depois eu vou deixar na descrição aí certinho, onde ele fala assim, né? E para a gente ser salvo, a gente tem que crer no Senhor Jesus, né? Crer de todo o nosso coração. A gente tem que recebê-lo, aceitá-lo, aceitar essa nova aliança em Deus, porque quando existe uma aliança, um acordo, as duas partes têm que concordar. Deus não precisava de nada disso, mas para ver o que tanto Deus nos respeita, não precisava nada disso que eu falo, da nossa parte, né? Que somos infiéis, somos maldosos, somos avacalhados, somos frágeis por causa do pecado que já vem herdado e dos nossos que nós cometemos. Então Deus podia fazer pelo lado dele e acabou, não, mas nós temos que concordar com essa aliança, para que tenha efeito na nossa vida. E essa aliança é no sangue de Jesus, é Deus que nos dá essa autoridade. Quem somos nós, né, para dizer? Às vezes o pessoal fala assim, você tem que aceitar Jesus. Aí o pessoal fala, puxa, parece arrogância, é Jesus que tem que aceitar você. Não, Jesus, ele quer salvar todos, ele aceita todos, desde que se acheguem a ele, né? E nós aceitar não é sinal de arrogância, é sinal de contrato, de acordo, de aceitar, né? Tem gente que faz pacto com o diabo, faz aliança com o diabo, com os demônios. Nós temos que fazer aliança com o Senhor Jesus, no sangue dele. Ele fez, né? Deus fez através do sangue de Jesus uma aliança com nós. Então o apóstolo São Paulo vem dizer para nós que nós temos que crer de coração e confessar com a boca, falar, né? Seja na nossa oração particular, seja no nosso testemunho de vida, seja com o próximo. Nós temos que confessar que nós estamos em Jesus, aceitamos essa aliança dele e procuramos obedecer os seus mandamentos. E nos esforçamos para obedecer os seus mandamentos, né? Então ele diz assim, crer que seja salvo. Aí ele fala, mas para crer você tem que conhecer. E para conhecer é necessário alguém que pregue o quê? A palavra de Deus, o evangelho de Deus. É necessário ler, por isso que eu oriento quem não tiver uma Bíblia, pega uma Bíblia mais antiga, procura ler, procura meditar, principalmente no Novo Testamento, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse, nas cartas dos apóstolos de Pedro, Tiago, João. Leia, medite, deixe entrar no seu coração essa palavra, que é essa palavra que vai nos dar força, vai nos converter, vai nos salvar, vai impregnar o nosso ser. Aí nós entendemos, a gente aceita de coração, a gente entendendo, aí vai usar aquilo que eu falei para vocês no começo, a razão e a fé e o bom senso. Nós vamos usar isso aqui e vamos aceitar e vamos ser selados com o selo do Cordeiro, né? Com o selo de Jesus Cristo, com a sua cruz que nos redime, né? E é isso que é importante para nós, isso é o mais importante da nossa vida, porque isso vai fazer parte da nossa vida eterna. Aqui vai que a gente consiga viver os 120 anos determinado por Deus, que a nossa vida seria no máximo. Que a gente consiga, que é difícil hoje com as doenças, com os problemas, com as dificuldades, com um monte de desgraça, tragédia, pecado, enfermidade, peste, né? Mais um pouco vocês começam a chorar, né? Então, mas com tudo isso, vai que viva 120 anos a pessoa, que tem alguns que chegam perto disso. Parece que teve um que chegou, não sei, uns falam aí, mas Deus determinou lá, depois do dilúvio, que seria de 120 anos a vida. Então vai que chegue a isso. Diante da eternidade, o que é 120 anos? Não, nós somos eternos, fomos feitos por Deus para viver sempre, né? Então é isso que nós temos que pensar. E a vida espiritual, quando a gente cuida dela, nós estamos cuidando dessa vida eterna. Por isso que é importantíssimo. Por isso que o Senhor Jesus falou que quando eles aí falaram, mas não sei o que, o apóstolo Pedro falou, é difícil que o Senhor falou, comer a tua carne, beber o teu sangue e tal. É uma palavra muito dura e tal. E Jesus falou, isso são coisas espirituais, né? São coisas do céu, sobrenaturais, ele falou. Jesus não retirou que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
E ele falou ainda demais para o Pedro, e ademais essas coisas que eu vos falo são espirituais, a carne de nada presta nesse assunto. Falou que a carne não prestava nesse assunto, quer dizer, não importava, não tem noção naquele assunto, que é algo fora do nosso alcance. Amém, gente? Então vamos prestar atenção na palavra de Deus, vamos seguir, vamos, procurar ouvir, meditar na palavra de Deus. Pega um minutinho, põe para ouvir aí enquanto você vai fazendo o seu trabalho. Mesmo que o seu consciente às vezes não está ali, está meio distraído no serviço, não importa, o seu subconsciente vai gravando aquilo ali, o seu coração, como diz a palavra de Deus, e no momento oportuno o Espírito Santo vai trazer a tua memória e te proteger dos espíritos maus e dos pensamentos negativos, dos pensamentos maus, e eu creio que até na hora da nossa morte, essa palavra vai nos defender. Como o Senhor Jesus, e vai mesmo, porque o Senhor Jesus, por analogia, o Senhor Jesus falou assim, não sou eu que te condeno, essa palavra que vai te julgar, essa palavra que vai te condenar, a palavra que ele estava falando. Então, se a palavra pode condenar, muito mais essa palavra pode o quê? Nos defender na hora da morte, essa palavra que nós guardar no nosso coração, que nós pôr em prática. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos fazer as coisas certas, na hora certa, de modo certo, fazer bem todas as coisas, em nome de Jesus, amém.